out my location. What the fuck was that? Oh my god, get away from me! A TwitchCon de 2025. Empunhando uma marreta, estava tentando invadir a garagem da casa. Uma avalanche de provas contra um único nome, a pior agência. Diferente dos outros icebergs que eu já trouxe, o episódio de hoje traz uma mistura de ficção e realidade de um jeito bem estranho. Os VTubers são pessoas reais e comuns, assim como você e eu, mas que vendem o entretenimento através de personagens fictícios. E apesar do nicho ser, entre aspas, recente se comparado à comunidade otaku ou K-popper, já foram registrados muitos casos bizarros que aconteceram com as pessoas por trás desses avatares. E descendo da ponta até o abismo, vamos conhecer algumas dessas histórias aqui, no iceberg dos VTubers. Camada 1, a maior VTuber. Quando se pensa no VTuber mais popular do mundo, nomes como a Gura ou a Pécora vêm à mente, mas a verdade é que essa coroa pertence a uma figura inesperada, Cookie Surcy, com mais de 21 milhões de inscritos. Muitos podem não conhecê-la porque ela não ficou famosa sendo um VTuber. Cookie construiu seu império com vídeos infantis, focado em brinquedos e jogos. Em 2022, já com mais de 17 milhões de inscritos, ela fez uma transição sutil, adotando um modelo VTuber para suas transmissões, provando que a magia dos avatares virtuais não se limita apenas ao universo otaku. Superchats. Por anos, um ranking chamado Playboard monitorou todos os canais do YouTube que mais recebiam superchats. O ranking era global e incluía todo tipo de canal, e por muito tempo, quase ninguém além de VTubers apareciam no top 10. Das 10 posições, 8 ou 9 eram ocupadas exclusivamente por talentos da Hololive. Era uma fila de VTubers acumulando milhões de dólares em doações, enquanto o resto do mundo ainda tentava entender o que era um VTuber. O caso mais curioso é o da Russia. Em fevereiro de 2022, ela foi demitida da Hololive após vazar informações confidenciais da empresa para um namorado. O contador de superchats parou em mais de 3 milhões de dólares, e mesmo assim, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, Russia permanece como a VTuber com mais doações na história do YouTube. Quem acompanha meus vídeos já deve ter percebido que eu gosto muito de trazer dados específicos aqui, como datas, quantias em dinheiro, números de inscritos, mas a verdade é que, para esses números alcançarem patamares tão altos, é preciso ter profissionais extremamente qualificados por trás da tecnologia e da arte. E hoje eu trouxe um tópico extra para falar justamente da escola que forma esses talentos. A EBAC. A EBAC é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Lá você encontra mais de 150 cursos online em áreas como design, marketing, audiovisual, games, negócios, programação e dados, além de 2 pós-graduações reconhecidas pelo MEC. Eles basicamente oferecem todo o manual de sobrevivência para quem quer trabalhar virtualmente hoje. A escola conta com mais de 145 mil alunos em todo o Brasil e no exterior, e muitos ex-alunos da EBAC hoje trabalham em empresas gigantescas. E eu não estou falando de um curso em que o professor nunca pisou no mercado. A EBAC tem mais de 300 docentes ativos. Como aluno, você tem direito a uma tutoria individual. O tutor corrige a sua tarefa e tira a sua dúvida durante o curso inteiro. E mesmo que você não tenha nenhuma experiência, eles vão fazer o possível para te ingressar na sua área. Você estuda quando quer, onde quer, no seu ritmo e sem horário fixo. No fim, você sai com certificado e com projeto autoral no portfólio, coisa para mostrar entrevista de verdade, sem essa de certificado vazio que ninguém olha. Em alguns cursos, como o de analista de dados, por exemplo, a EBAC garante que você ou já sai empregado ou tem o seu dinheiro de volta. Para você ter noção, em um trabalho desses você já começa ganhando mais do que 90% da população brasileira. E mesmo se não conseguir, não perde absolutamente nada. Se o problema for o bolso, a EBAC também já tem uma solução para isso. Você consegue não só pagar em diversas formas, como também parcelar em 21 vezes no cartão ou em 24 vezes no boleto. Não tá satisfeito? Então eu vou fazer o seguinte, vou te dar R$200 de desconto. Tudo que você precisa fazer é apontar sua câmera para o QR Code na tela ou acessar o primeiro link na descrição. Chegando lá, é só colocar o cupom DANUC200 no curso que você quer fazer e pronto. Agora é só se matricular. Mas aproveite logo, porque o desconto é por tempo limitado. Muito obrigado, EBAC, por patrocinar esse vídeo. E agora sim, vamos ao próximo tópico. Neuro-sama. Esse é o nome de uma VTuber que eu acredito ser só o começo de muita coisa do que a gente vai ver na internet daqui pra frente. Neuro-sama é uma inteligência artificial real, desenvolvida por um programador canadense conhecido como Vidal. Seu debut no Twitter veio com uma proposta simples, uma IA fazendo gameplays ao vivo, cometendo erros absurdos, fazendo comentários imprevisíveis e reagindo ao chat em tempo real. A comunidade foi percebendo que aquilo era diferente de tudo que já havia sido feito antes no espaço VTuber. Durante uma live sem qualquer contexto ou
provocação, Neuro-sama virou para Vidal e perguntou o seguinte: Do you think I'll ever be real? O clipe virou um debate filosófico massivo sobre se ela sabia o que estava perguntando, se havia algo ou alguém por trás do código e se existia alguma forma de subjetividade acontecendo ali. Essa ausência de resposta foi mais impactante do que qualquer explicação séria. Graduações em massa. Entre 2024 e 2025, a indústria dos VTubers testemunhou um dos períodos mais turbulentos de sua história recente. A Hololive Production, a maior do setor, viu uma sequência comum de graduações que abalou as estruturas da comunidade global. Essa onda de graduações começou com a Minato Aqua, uma das veteranas mais carismáticas da segunda geração japonesa. Ela anunciou sua graduação em agosto de 2024, e depois disso, a reação em cadeia começa. No mês seguinte, Watson Amelia, um dos rostos fundadores da filial americana, em janeiro de 2025, Ceres Fauna e Sakamata Chloe, em abril, Murasaki Shion, que em 2024 havia ficado em hiato prolongado por problemas de saúde mental e física, e o restante eu vou falar mais pra frente. A comunidade contabilizou 8 graduações só em 2024. A justificativa oficial sempre foi a mesma, decisão pessoal ou diferença na direção da empresa, mas alguns casos foram mais explícitos. Shion afirmou que, além das divergências com a diretoria, deixou claro que as condições que a adoeceram não mudaram quando ela tentou voltar. A Chloe alegou ter passado complicações sérias no aparelho vocal. Já a Ryodo Xiao foi diagnosticada com um transtorno de adaptação antes de se graduar. O que aconteceu nos bastidores nunca foi revelado completamente. O que se sabe é que a Hololive expandiu seu modelo de negócios de forma acelerada nos últimos anos. Os analistas da comunidade apontaram que essa pressão adicional pesou sobre os talentos que só entraram para streamar naturalmente e se divertir. Em março de 2025, a pressão dos fãs foi grande o suficiente para que o próprio CEO da Cover Corp, conhecido como Iago, emitisse um pronunciamento público, pedindo desculpas publicamente pela saída de funcionários. Só isso já diz muita coisa do que estava acontecendo nos bastidores. E entre todas essas graduações, uma gerou uma reação bem diferente das outras, não por causa de drama ou declarações públicas, mas pelos anos de silêncio que a precedeu e pelo tamanho da sombra que ela deixou quando finalmente foi embora. Garou Gura. Considerada por muitos como uma das VTubers mais importantes da cena, Gura estreou em 8 de setembro de 2020 como parte da Holomyth, a primeira geração da Hololive IN. Em apenas 39 dias, ela já tinha alcançado 1 milhão de inscritos e em 10 meses ela ultrapassou a pioneira Kizuna Ai, se tornando a VTuber mais popular e influente. Seu diferencial estava na vibe genuinamente caótica e afetiva ao mesmo tempo. Mas a partir de 2022, algo mudou. Os streams foram ficando mais espaçados, os hiatos foram ficando mais longos e as explicações pararam de existir. Em dado momento, ela ficou ausente por quase um ano inteiro, sem nenhum comunicado. A comunidade ficou dividida entre quem a defendia e quem interpretava o silêncio como descaso. O que ela mesma confirmou só na live de graduação é que o peso de ser o maior canal VTuber do mundo afetou sua saúde física nos primeiros anos. Ela disse que passou a ter dificuldades para comer e sofreu náuseas constantes. Em 15 de abril de 2025, ela voltou com a live com mais de 240 mil pessoas assistindo simultaneamente. Nessa live, Gura anunciou que estava se graduando, citando divergências com a gestão e dizendo que isso já vinha se arrastando há muito tempo. O CEO Iago agradeceu e reconheceu que, sem ela, a Hololive talvez nunca tivesse funcionado da forma que funcionou. 3 meses antes de toda essa comoção, uma nova conta apareceu no X, Sameko Saba. Apenas após a graduação de Gura que a Saba criou seu canal no YouTube. O debut oficial aconteceu em 28 de junho de 2025, com 200 mil espectadores simultâneos. Em menos de 72 horas, o canal já tinha 1 milhão de inscritos, um novo recorde absoluto. A conexão entre Saba e Gura nunca foi confirmada oficialmente, mas o timing, o design aquático e a personalidade entregaram tudo. Camada 2, VTuber do ano? A edição do Stream Awards de 2025 anunciou o vencedor da categoria Melhor VTuber, um nome que ninguém esperava: Burnt Peanut. A comunidade VTuber explodiu. O motivo era óbvio. Burnt Peanut não se considerava um VTuber. Ele não gosta de avatares estilo anime e costuma fazer piadas às custas da própria comunidade. Pra quem não sabe, o prêmio tinha um custo simbólico adicional. Iron Mouse vencia a categoria havia 3 anos consecutivos. Peanut quebrou esse ciclo com um avatar que o próprio XQC descreveu ao vivo como o modelo mais ordinário que existe, saindo direto do Windows 95. E não.
A Iron Mouse não ficou em silêncio. Dias depois da premiação, durante uma live, ela chamou o ódio da comunidade de cringe e defendeu Peanut publicamente. Por causa disso, os próprios fãs dela viraram seus inimigos. Posts no Reddit documentaram ameaças diretas a ela. A mulher que perdeu o próprio recorde passou a ser mais atacada do que o próprio vencedor que gerou esse escândalo todo. Nimo. Ela é uma das VTubers mais conhecidas no mundo hispânico, com uma trajetória cheia de altos e baixos, marcada por polêmicas e uma constante luta pela privacidade. Em fevereiro de 2021, durante uma transmissão em que ela mostrava seu dia a dia, Nimo acabou revelando parte de seu rosto por um descuido. Esse incidente abriu as portas para uma enxurrada de especulações e, pior, para a circulação de inúmeras fotos falsas. No passado, ela chegou a dizer que se sua identidade fosse revelada, ela fecharia todas as suas contas. No entanto, com o tempo, sua forma de lidar com a situação mudou, e ela parece ter adotado uma postura mais leve e bem-humorada diante das brincadeiras e dos desafios da sua privacidade. Outro ponto que marcou a carreira da Nimo foi a frase "tinha que ser a Nimo". Essa expressão, que se tornou um meme de ódio, surgiu para criticar a VTuber sempre que ela se envolvia em alguma polêmica ou cometia um erro. Um episódio que exemplifica bem essa situação aconteceu em 2020. Pensé que ella quería apoyo. Hice todo lo contrario, perdón. Tenía que ser Nimo. Ay, gente... Contextualizando, a Nimo tentou ajudar um streamer menor que estava com dificuldades para conseguir seguidores, pedindo para seu público dar um apoio. No entanto, esse streamer menor não queria seguidores fantasmas, e Nimo foi duramente criticada. Y me dicen, tenía que ser Nimo, tenía que ser Nimo. Nimo de nuevo la cagó, Nimo de nuevo hizo otra cosa, Nimo de nuevo arruinándola, pero es que de verdad no sabía nada. Esse momento revelou a pressão e o peso dos comentários negativos que os criadores de conteúdo enfrentam diariamente. Ao longo de sua carreira, Nimo também se envolveu em outras polêmicas, como acusações de assediar uma VTuber iniciante por usar um modelo de avatar parecido com o dela e discussões ao tentar defender ou criticar outros criadores. Em novembro de 2023, ela chegou a anunciar uma aposentadoria discreta, mas continua ativa em outras plataformas. A graduação relâmpago. A história de Mano Aloy é um dos capítulos mais tristes e ao mesmo tempo inspiradores do mundo dos VTubers. Ela foi uma das integrantes da 5ª geração da Hololive, mas sua jornada foi interrompida de forma abrupta por um acidente que expôs a crueldade do assédio online. O problema começou em agosto de 2020, antes mesmo de sua estreia oficial. Aloy, em um descuido, fez uma transmissão de teste em uma plataforma diferente para mostrar seu modelo de personagem a um amigo. O problema é que ele esqueceu de apagar o vídeo, que acabou sendo encontrado por pessoas mal intencionadas. Esse pequeno erro foi o suficiente para que grupos de antifãs começassem uma campanha de ódio. Eles não apenas espalharam o vídeo, mas também foram atrás de informações pessoais da Aloy, conseguindo até mesmo seu número de telefone. Ela começou a receber ligações de pessoas furiosas e ameaçadoras, o que causou um enorme sofrimento para ela e sua família. Diante da pressão e do trauma, Mano Aloy tomou uma decisão difícil. Em 31 de agosto de 2020, a Hololive anuncia sua graduação. Embora a agência tenha oferecido apoio, a decisão final partiu da própria Aloy. Ela passou apenas 2 semanas como VTuber oficial da Hololive, realizando apenas uma live de estreia. No entanto, a história de Aloy não termina em tristeza. A pessoa por trás da personagem, com uma força e resiliência admiráveis, decidiu não desistir de seu sonho. Ela retorna às lives como uma VTuber independente chamada Derutaya, ou Delutaya. Com uma nova identidade e o apoio de uma base de fãs leal que a acompanhava desde o incidente, ela novamente alcançou o sucesso que merecia. Recentemente, ela até se juntou à organização de esportes Scars, mostrando que é possível sim superar as adversidades e continuar brilhando, mesmo após experiências tão difíceis. O fim da Neobaka. A Neobaka surgiu como um farol de esperança no crescente universo dos VTubers brasileiros. Fundada por Toshirus, Dante Will e Eris, a agência na verdade era apenas um grupo informal, mas quando a Shisai entrou como CEO, a Neobaka passou a ser vista como uma propulsora de talentos, transformando paixão em carreira. A visão era clara: criar um ecossistema vibrante onde a criatividade florescesse e os VTubers pudessem alcançar seu potencial máximo. Contudo, por trás das lives e do entusiasmo dos fãs, uma realidade complexa e desafiadora se desenhava nos bastidores. Então, sempre seguíamos o que a gente queria, mas financeiramente nunca deu muito resultado. A Neobaka nunca atingiu a lucratividade, com todo o faturamento sendo reinvestido na própria estrutura. A burocracia e os altos custos de manter uma empresa no Brasil adicionavam uma camada de complexidade. As coisas começaram a piorar ainda mais por causa de uma série de eventos e polêmicas. Toshirus esteve no centro de várias tretas, como a polêmica em seu canal principal e os impactos de acontecimentos como o da Mi Reis. A polêmica que mais mexeu comigo envolveu 2 artistas que eu gosto muito, a Amy Cotone e a dubladora Vizzy
e Deck, que entraram numa briga judicial relacionada a divergências ideológicas e acusações de comportamento nas redes sociais. O projeto NeoX, idealizado para novos talentos, também enfrentou dificuldades, com saídas rápidas como a de Torajo e, posteriormente, da própria Emi Cotone, sinalizando que o modelo de expansão não se mostrava sustentável, até que finalmente a Neobaca anunciou o encerramento de suas atividades. A decisão, embora difícil, foi um reconhecimento da inviabilidade do modelo de negócios e da necessidade de reorientar os esforços. Camada 3, a TwitchCon de 2025. No mês de outubro, um dos maiores eventos para criadores de conteúdo se tornou o palco de uma situação preocupante que expôs a vulnerabilidade de figuras conhecidas como Emiru e Chibidoki. Começando pela Emiru, ela sofreu uma tentativa de beijo sem consentimento durante um encontro com fãs. Esse episódio fez com que a organização da TwitchCon aumentasse drasticamente as medidas de segurança. No entanto, essa rigidez acabou criando um problema para os VTubers. Chibidoki, que usou uma máscara para proteger sua identidade, foi parada por seguranças que exigiram que ela retirasse a máscara para identificação. O problema era que não havia um local privado para isso. Ela foi pressionada a mostrar o rosto em uma área pública, com diversas câmeras de segurança e pessoas ao lado transmitindo ao vivo. Além da questão da identidade, Chibidoki relatou que seu sistema de pulseiras para o Meet and Greet não funcionava, e por causa disso, os seguranças a impediram de entrar em seu próprio evento. Presentes de fãs como cartas e doces foram jogados fora sob a alegação de ameaça de pomba, sem nenhuma verificação adequada. Houve até boatos de que a equipe do evento disse aos fãs que o encontro da Chibidoki havia sido cancelado por uma doença, sendo que ela estava lá, tentando resolver todos os problemas. Esses acontecimentos mostraram que a TwitchCon não estava preparada para lidar com as necessidades específicas dos VTubers, que dependem do anonimato absoluto para sua segurança. O escândalo VShoujo. Em 2025, uma das maiores agências de VTubers do ocidente entrou em colapso em menos de 72 horas. A VShoujo foi fundada em 2020 com uma proposta direta, dar autonomia real aos criadores. Os VTubers mantinham os próprios canais, sem controle de conteúdo nem censura corporativa. Era um modelo que todo VTuber queria e o motivo pelo qual os maiores nomes do nicho foram para lá, e isso pelo menos até o mês de julho. No dia 21, Iron Mouse publicou um vídeo chamado Por que eu saí da VShoujo. O que aconteceu foi que o dinheiro arrecadado no Asubaton beneficente, destinado integralmente a uma fundação de saúde, havia sido desviado para um bolso de um único homem. O valor? Mais de $500 mil. O CEO Justin Inácio admitiu que o valor foi gasto para benefício próprio, alegando não saber que era uma verba beneficente. Os streamers presentes na live desmentiram essa versão em tempo real, provando que o Justin estava lá, só assistindo o dinheiro entrar na conta. Os calotes vieram à tona na sequência. Keyson revelou numa live que não recebia salário desde setembro de 2024, quase um ano de trabalho sem pagamento. A partir daí, outros criadores se juntaram para confirmar situações semelhantes. Eles não deram datas específicas, mas as denúncias seguiram o mesmo padrão de atrasos de pagamento. A denúncia mais grave veio da cosplayer Kaho Shibuya. Ela alegou que um funcionário da VShoujo compartilhava informações privadas dos criadores com pessoas de fora da agência, incluindo fotos reais, status de relacionamento, dados pessoais, tudo sem consentimento. O elenco inteiro foi embora em apenas 3 dias, até que o CEO que deu início a todo esse escândalo anunciou o encerramento oficial da VShoujo. A garota muda. Se liga na história. Um avatar de uma garota surge na comunidade VTuber e rapidamente conquista o coração de milhares de pessoas. Ela participa de colaborações, interage no chat e está presente em grandes transmissões. Mas há um detalhe que a torna única e ao mesmo tempo gera uma onda de empatia. Ela nunca diz uma única palavra. Essa era a Asria, uma figura que se tornou um fenômeno de popularidade, especialmente na comunidade hispânica. Por não conseguir falar, ela se comunicava apenas por texto ou gestos de seu modelo 2D, enquanto conseguia ouvir atentamente o que os outros diziam. Essa condição, embora rara, foi um pilar de sua imagem. O público, movido pela boa-fé, viu nela um exemplo de superação no mundo virtual, e a Asria sabia muito bem como usar essa atenção. Ela aparecia em canais de grandes streamers fazendo doações generosas, o que atraía os olhares de comunidades inteiras para o seu próprio canal. Os fãs doavam quantias consideráveis para ajudar no que acreditavam ser uma causa legítima. A conexão emocional era tão forte que a Asria chegou a iniciar um relacionamento amoroso com um de seus seguidores, tipo um web namoro mesmo. O parceiro estava completamente apaixonado por aquela garota
garota doce e resiliente que, apesar das dificuldades, nunca mostrava o rosto em videochamadas para proteger sua privacidade. Mas, como todo mistério, as rachaduras começaram a aparecer. A primeira falha veio de onde ninguém esperava: as notificações do PayPal. Alguns doadores notaram que o nome vinculado à conta de Azria não era de uma jovem, mas sim de Shiro EDM, o nome de um canal de música eletrônica desconhecido. A partir daí, a investigação da internet foi implacável. A verdade que surgiu foi um choque para todos. Azria não era uma garota e muito menos era muda. Por trás do avatar estava um homem que orquestrou cada detalhe da face para ganhar fama e dinheiro. Ele não só enganou milhares de seguidores com a doença inexistente, como também manteve um relacionamento falso com um homem que acreditava estar namorando uma mulher. Após a máscara cair, ele tentou salvar a reputação realizando uma live mostrando o rosto, mas foi descoberto posteriormente que, na verdade, ele havia pedido a uma amiga para se passar por Azria na câmera. O cara não tinha mais saída. Ele tentou se desculpar em podcasts e até tentou recomeçar sua carreira mais de 10 vezes. Em uma dessas tentativas, ele criou um perfil chamado Alexandri, fazendo algumas lives mostrando o seu rosto real. Porém, ele nunca mais conseguiu ter o mesmo alcance. Camada 4. O site de menstruação. Em janeiro de 2026 foi descoberto um site chamado ovo.moe, que tinha um objetivo muito bizarro: monitorar o ciclo menstrual e a ovulação de VTubers femininas. Cara, não dá, eu tô muito desconfortável. O site funcionava de uma maneira peculiar. Ele não invadia sistemas ou roubava dados privados. Em vez disso, ele usava informações coletadas de forma pública. Os usuários e o próprio criador do site analisavam clipes de transmissões ao vivo, postagens em redes sociais e até mesmo mudanças de humor das VTubers. Se uma criadora mencionava estar com cólicas, se sentindo indisposta ou irritada durante uma live, esses detalhes eram usados para prever seus períodos menstruais e dias de ovulação. Com isso, o site exibia calendários coloridos para várias VTubers mostrando essas previsões. Embora os dados fossem tirados de falas e comportamentos públicos, a organização e exibição dessas informações sem consentimento foram vistas como uma invasão grave de privacidade. Muitas VTubers se manifestaram expressando nojo e desconforto com a situação, e algumas pediram explicitamente para não serem incluídas nesse tipo de rastreador. O criador do site tentou justificar seu projeto como algo informativo ou até mesmo engraçado, mas essa defesa só aumentou ainda mais a indignação geral. O escândalo. Riroron. No final de 2023, a comunidade VTuber foi pega de surpresa com a notícia da demissão de Riroron, uma das estrelas da agência Idol Corp. A agência divulgou um comunicado detalhando as razões para o desligamento da Riroron. As acusações eram pesadas, dentre elas, o uso indevido de substâncias durante as transmissões, encontros secretos com fãs e até um relacionamento proibido com um membro da própria equipe da agência. Esse último, inclusive, também foi demitido. A agência alegou que a Riroron havia violado seu contrato de diversas maneiras, comprometendo a imagem da empresa e a segurança da comunidade. No entanto, a forma como a Idol Corp expôs esses detalhes gerou uma onda de críticas. Muitos questionaram a ética da agência. Afinal, Riroron estava sob um acordo de confidencialidade que a impedia de se defender publicamente. Foi daí que ela teve a ideia de confirmar a demissão sobre outra identidade: Kyoresu. E nesse outro canal, ela deixou claro que a agência havia ultrapassado os limites ao tornar público aspectos tão pessoais da sua vida. Agora vamos aos detalhes que vieram à tona. As substâncias que a agência insinuou serem drogas eram na verdade pílulas para dormir. Riroron as usava em lives e a sonolência que causava era parte de sua persona. Embora não fossem ilegais, o uso de qualquer substância que alterasse seu estado em uma transmissão poderia ser visto como uma quebra de contrato. Sobre os encontros com fãs e a temática, a situação era mais complexa do que parecia. Riroron fazia transmissões de ASMR com conteúdo sugestivo, onde ensinava situações provocativas como se estivesse traindo os espectadores. Isso, combinado com a acusação de encontros presenciais e aceitação de presentes caros, levantou sérias questões sobre os limites da interação entre VTubers e seu público. E para completar o cenário, o relacionamento secreto com um membro da equipe da Idol Corp que era casado adicionou mais uma camada de drama pessoal ao escândalo. A agência, ao divulgar esses detalhes, expôs não apenas a Riroron, mas também a si mesma a crítica sobre a gestão de seus talentos e a proteção de privacidade. Pulpiara. Ela era uma VTuber chilena conhecida por seu conteúdo mais adulto. Em julho de 2022, ela começou a compartilhar notícia devastadora com sua comunidade. Ela estava lutando contra o meduloblastoma, um tipo agressivo de câncer cerebral. Em suas lives e redes sociais, ela detalhava o sofrimento,
a fadiga e a necessidade urgente de cirurgias caras. A comunidade comovida se mobilizou em uma onda de apoio e doações, acreditando estar ajudando uma pessoa em uma batalha de vida ou morte. As doações chegavam. A Pulp continuava a postar sobre sua luta, seus tratamentos e a esperança de cura. No entanto, a verdade por trás de sua história era muito mais sombria. O dinheiro arrecadado que deveria ser usado para combater o câncer foi desviado para um propósito completamente diferente: uma cirurgia de redução de estômago. A farsa começou a desmoronar quando Pulp Yara, em uma tentativa de provar seus gastos médicos, publicou uma fatura. Mas a internet, implacável como sempre, não demorou a desvendar as inconsistências. A fatura apresentava um valor e um código de prestações que respondiam de forma exata ao custo de uma cirurgia de manga gástrica no Chile, e não a de um tratamento oncológico. Ao se sentir pressionada, a Pulp tentou se defender, alegando que a fatura era de sua mãe, usada apenas como um modelo para ilustrar os custos, uma justificativa que ninguém acreditou. Para sustentar a mentira do câncer, Pulp Yara também postou fotos onde aparecia careca, simulando os efeitos da quimioterapia, mas, novamente, a execução foi falha. As imagens mostravam retoques digitais grosseiros, com as bordas da cabeça borradas e se misturando ao fundo. Em uma das fotos, um detalhe chamou a atenção: a haste de seus óculos simplesmente desaparecia, evidenciando o uso de um filtro de cabeça raspada que apagou parte do objeto. Além disso, suas sobrancelhas permaneciam intactas, algo incomum em tratamentos de quimioterapia agressivos. O desfecho foi a queda de sua reputação. Apesar de suas tentativas de defesa em lives, Pulp Yara nunca apresentou provas médicas oficiais e sim rasuras que confirmassem o diagnóstico de câncer. Ela acabou deletando sua conta pessoal no Twitter, e sua história se tornou um triste exemplo de como a manipulação emocional pode ser usada para gancho financeiro, manchando toda a confiança da comunidade VTuber. Camada 5. O efeito borboleta de Taiwan. Em 2020, a comunidade testemunhou um dos maiores efeitos borboleta da internet, um incidente que mudaria para sempre o cenário da Hololive e a relação entre criadores de conteúdo e a geopolítica. As protagonistas dessa história eram Kiryu Coco e Akai Hato, duas das mais populares VTubers da Hololive japonesa. Em transmissões separadas, mas em um curto espaço de tempo, ambas cometeram o que para muitos seria um erro inocente. Elas simplesmente mencionaram Taiwan como um país. Coco, ao exibir suas análises de audiência do YouTube, mostrou Taiwan listado como uma nação independente. Hato, por sua vez, fez uma declaração similar, transformando a situação em um incêndio incontrolável. A reação da China foi extremamente furiosa. Nacionalistas chineses que não consideram Taiwan como um país inundaram as redes sociais e as transmissões das VTubers com uma enxurrada de comentários negativos. A plataforma chinesa Bilibili, que é um mercado crucial para a Hololive, tornou-se o epicentro de uma campanha de ódio. A agência Cover Corp, responsável pela Hololive, viu-se uma encruzilhada, pressionada por ambos os lados. Por causa disso, a empresa decidiu suspender as VTubers por 3 semanas. A medida, no entanto, não agradou ninguém. Fãs chineses a consideraram branda, enquanto os fãs ocidentais e japoneses a viram como uma rendição à pressão de Pequim. As consequências desse incidente foram profundas e duradouras. A pressão e o assédio contínuos levaram à dissolução da filial chinesa da Hololive, com todas as suas VTubers se graduando e deixando a agência. Kiryu Coco, em particular, tornou-se alvo de uma campanha de assédio massivo, sofrendo raids constantes em suas lives. Isso a forçou a se graduar em julho de 2021, citando o impacto em sua saúde mental. Mas o efeito borboleta ainda não acabou. O incidente de Taiwan serviu como catalisador para novas regulamentações na China. Em outubro de 2023, o governo chinês introduziu regras que exigem que influenciadores com mais de 500 mil seguidores verifiquem e exibam seus nomes reais em seus perfis. Essa medida, na prática, compromete a essência dos VTubers, forçando a revelação da identidade real por trás dos avatares. O que começou com uma simples menção de Taiwan escalou para um evento que redesenhou as fronteiras do entretenimento digital, demonstrando o poder da geopolítica até mesmo nos cantos mais virtuais da internet. A pior agência. Existem algumas agências, como a infame Wactor, que se destacaram por práticas que chocaram a comunidade. Essa agência operava sob um modelo de negócios que muitos consideram predatório. Ao contrário de gigantes como a Hololive, que incentivam a individualidade e permitam que seus talentos mantenham projetos paralelos, a Wactor impõe um contrato de exclusividade absoluta. Uma vez assinado, a VTuber estava totalmente amarrada à agência, proibida de criar conteúdo em qualquer outra plataforma ou canal, mesmo que fossem seus próprios projetos pessoais anteriores.
anteriores. Shino Laila, uma das VTubers sob o guarda-chuva da Wactor, viu-se em uma situação delicada. Ela foi descoberta transmitindo em outra conta, uma clara violação do contrato de exclusividade imposto pela agência. O que se esperaria de uma agência séria seria uma advertência, uma multa ou talvez uma suspensão, mas a Wactor escolheu um caminho muito mais cruel e sem precedentes. Em um ato de retaliação chocante, a agência divulgou informações pessoais e privadas da Shino Laila, expondo seu nome real, o seu endereço e outros dados sensíveis para o mundo. Não satisfeita, a Wactor ainda anunciou publicamente a sua intenção de processar a VTuber, adicionando humilhação na invasão de privacidade. Uma onda de indignação varreu as redes sociais, com fãs e outros criadores condenando veementemente a atitude da Wactor. A agência foi taxada de antiética, abusiva e desrespeitosa com a privacidade de seus próprios talentos. E pior, a Wactor já tinha um histórico de práticas questionáveis e já foi acusada de doxar outros talentos, consolidando sua reputação como a pior agência de VTubers. O pesadelo de Camila. Em uma noite como tantas outras, Camila estava em uma colaboração descontraída com outros youtubers, rindo e conversando com sua audiência. Até que, de repente, um som inesperado a assusta. Sorry, let's just say in this humble abode, if there was someone knocking on my window. No início, ela tentou ignorar, achando que talvez fosse apenas uma brincadeira, mas a insistência do barulho a fez congelar. Oh my god, look at her little What the fuck was that? What the fuck was that? Ela mutou o microfone e correu para fora do quarto em busca da mãe. O que ela encontrou foi ainda mais assustador. Sua mãe, que já estava atenta às câmeras de segurança, confirmou o pior. Um homem, empunhando uma marreta, estava tentando invadir a garagem da casa. Os gritos do invasor ecoavam do lado de fora, enquanto Camila e sua mãe se escondiam aterrorizadas. Por muita sorte, a polícia, que já estava patrulhando a área devido ao aumento de incidentes, chegou rapidamente. As sirenes se aproximaram, os gritos cessaram e o homem foi preso no local. Mas a história não terminava ali. Dias depois, Camila trouxe uma revelação chocante para sua comunidade. O Stalker, agora sob custódia, confessou ter plantado um dispositivo de rastreamento em um presente que ele havia entregue a ela em uma convenção de fãs de VTubers. Aquele gesto de carinho aparentemente inocente era na verdade uma ferramenta de vigilância, permitindo que o perseguidor soubesse sua localização e planejasse o ataque. O impacto na vida de Camila foi imenso. Ela compartilhou que estava presa no mesmo pesadelo todas as noites. Ela disse que não aceitaria mais presente de fãs e não participaria de futuros encontros presenciais. O Stalker foi acusado de perseguição, tentativa de arrombamento e uso de dispositivo de rastreamento, e sua identidade nunca foi revelada publicamente. O crime de Gaou. Em meados de 2025, não só a comunidade VTuber, como também a indústria de jogos japonesa foram abaladas por um escândalo envolvendo o artista Gaou. Ele era muito conhecido por ser ilustrador original da famosa VTuber Minato Aqua da Hololive, e também de sua nova identidade independente, Sakuna Yuki. O Gaou apareceu de forma chocante durante uma transmissão ao vivo do youtuber japonês Korekore, no final de junho. O Gaou participou de uma chamada e confessou ter cometido crimes sexuais graves. Ele admitiu ter mantido relacionamentos com menores de idade, incluindo uma menina de 14 anos. Sabe quantos anos o Gaou tem? 40. Para piorar a situação, ele revelou que usava essas experiências reais como inspiração para criar obras adultas. Ele também confessou que escondia o fato de ser casado e que havia vazado informações confidenciais sobre as VTubers com quem ele trabalhava. A confissão ao vivo causou indignação imediata e teve consequências rápidas e severas para a carreira do artista. A Nintendo, conhecida por suas políticas rígidas, agiu rapidamente no jogo Fire Emblem Heroes. A empresa removeu todas as ilustrações feitas por Gaou para os personagens Mae e Chiki, anunciando que elas seriam redesenhadas por outros artistas. Já no mundo dos VTubers, a resposta também foi dura. Sakuna Yuki, que trabalhava com ele, emitiu um comunicado cortando todos os laços com o artista e anunciando que procuraria um novo ilustrador para refazer sua personagem. O impacto se espalhou por outras empresas como a Kadokawa e a DMM Games, que cancelaram projetos, retiraram livros de circulação e substituíram as artes de Gaou em diversas séries. A carreira do artista desmoronou completamente, resultando no encerramento de suas contas em redes sociais e plataformas de arte. Se você chegou até aqui, comenta o caso que mais chamou sua atenção. E muito obrigado por assistir. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Danuki e até o próximo vídeo.